graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada, os 6 dias da recriação. Nós estamos no terceiro dia, e nesse dia Deus criou a vida vegetal, a flora, e é a respeito disso que nós vamos falar agora. Nós falamos no vídeo passado de como a terra estava quando Deus mandou as águas irem e se tornarem mares, e apareceu a porção seca, não havia a terra produzido nada, subiu um vapor, e agora, Deus vai criar a vida vegetal. Então, vamos ler o texto aqui de Gênesis, do terceiro dia, do capítulo 1, do verso 9 em diante. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Então Deus já fez a separação aí das águas, apareceu a terra, chamou de terra seca, planície, e agora Deus vai falar, de novo. Nesse dia Deus fala 2 vezes. Deus inicia o dia falando, depois no meio do dia Deus vai falar. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Então veja que assim foi de acordo com o que Deus falou, não dando espaço para evolução, uma coisa que demorou milhares e milhares de anos para acontecer, mas Deus disse e assim foi. E nós vamos ver aqui nesse texto, que nós acabamos de ler, 3 tipos de vegetação. Deus ordenando que a terra produzisse, nós falamos isso, da terra produzir, a palavra produzir, o poder da palavra de Deus estava sobre a terra para a terra produzir, e Deus estava criando a flora, agora a vida vegetal. 3 tipos de vegetação Deus ordenou aqui. Primeiro, as ervas. Segundo, ervas com semente. E terceiro, árvores frutíferas. Então Deus está dando ordem à terra para ela produzir erva com semente e árvores frutíferas. Então olha só, primeiro Deus está dizendo à terra: produza esses 3 tipos de vegetação. Então o primeiro, as ervas verdes, certo? Deus ordenou a terra para produzir. Então nós falar aqui do que nós conhecemos um pouquinho, a grama, matos e flores. Então Deus estava mandando a terra produzir grama, mato e flor. Então existe alguns tipos de grama, que nós demos esses nomes aí. Os homens deram o nome de grama esmeralda, grama batatais, coreana, grama São Carlos. E também tem capim, que Deus estava falando de erva verde, então estava falando do capim, o capim do brejo, capim da roça. Esse aqui você deve conhecer, tiririca, trevos, dente de leão, era terrestre, braquiária também. Então Deus estava mandando a terra produzir as gramas, os matos e as flores. E, em segundo lugar, erva que dê semente. Então Deus estava falando de erva com a semente. Agora a erva verde e agora a erva com semente. Então Deus estava falando do que aqui? Das hortaliças, verduras, legumes. Deus estava falando disso. Deus estava mandando a terra produzir hortaliças, verduras, legumes, flor, Deus estava falando também de produzir flor, brócolis, couve-flor, frutos, Deus estava falando disso, com semente, a
abóbora, berinjela, chuchu, e assim vai. Ou seja, Deus estava dando poder à terra para produzir todas essas coisas, as ervas verdes, a erva que dá semente e árvores frutíferas. Então dizem os estudos hoje, né, que existem 60.065 espécies no planeta de árvore. Olha quanto tipo de árvore que existe, né? A Terra passou por várias coisas, mas hoje ainda existe 60.000 espécies, né? Há 8.715 no Brasil. Como nós somos privilegiados, né? O Brasil, existe tanto tipo de árvore aqui, e existem 1.600 variedades de fruta. Gente, é fruta, hein? 1.600 variedades de fruta. Então essas 1.600 variedades de fruta, Deus estava falando para a terra produzir conforme a sua espécie. Então, erva que dê semente, árvore que dê semente, né? Qual que é o propósito da semente? Para plantar, ou seja, Deus ia criar o homem no sexto dia, e o homem ia ter a missão também de plantar, de fazer parte desse sistema, desse poder que a terra estava recebendo ali, e que até hoje a terra tem esse poder, certo? Então Deus colocou na terra, né, esse poder. Deus colocou algumas coisas para a própria terra produzir: o cálcio, o magnésio, o fósforo, o potássio, né? Com o calor e a luz do sol e chuva, a semente se torna frutífero, né? A semente e também a erva se torna frutífera. E olha só, então Deus estava criando tudo isso, né? É muito mais do que isso, é só um exemplozinho pequenininho do que Deus estava fazendo no terceiro dia. E diz lá o texto assim, ó: e assim foi, assim a flora veio a existir. Como que a flora veio a existir? Os vegetais, pelo poder da palavra de Deus, que Deus deu o poder à terra, e a terra tem até hoje o poder de produzir. A terra obedeceu. Deus disse: produza, e a terra produziu. Então é isso que está no texto de Gênesis, capítulo 1, verso de número 12. A terra produziu erva que dava semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Foi a tarde e amanhã, o terceiro dia. Então veja que houve uma obediência imediata da terra. Então olha só, né? A terra produziu, a terra obedeceu de forma plena e absoluta, e ela produziu erva. Nós falamos, né? Nós estamos falando nesse vídeo, erva que dá semente, e essas ervas que dá semente, né? Nós estamos falando da flora, da vegetação que Deus está criando. Então ela produziu essa erva que dá semente conforme a sua espécie, cada um na sua devida espécie. Viu quantos tipos de mato, quantos tipos de frutos, quantos tipos, né, de gramas de vegetação existem, né? Então tudo conforme a espécie designada por Deus. É tão poderoso que é uma palavra de Deus, mas essa uma palavra, Deus disse, ela tem um multipoder, uma multiforma de várias espécies. Uma palavra de Deus está criando centenas e milhares de espécies de erva que dá semente, de árvores frutíferas. Ou seja, nós falamos, né, quantas árvores frutíferas existem, quanto tipo de árvore. Uma palavra de Deus, Deus disse: produza. Olha como que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é multiplicadora. Uma palavra se multiplica por milhares e milhares e milhares de espécies, né? Isso aqui serve para a gente entender quão poderoso é a palavra de Deus, quão poderoso é quando Deus fala, quando Deus falou. 5, né? Cuja semente estava nela. Então, árvores frutíferas
cuja semente estava nela, ou seja, a terra produziu com a semente, com o propósito de depois o homem e a própria natureza ter o mecanismo de fazer nascer de novo pela semente, conforme a sua espécie. Quanto poder há na criação, na recriação dos 6 dias, na criação original. Deus disse: produza, e olha a diversidade de coisas que uma palavra só produziu, a diversidade de vegetação que existe na flora, que uma palavra apenas de Deus produziu. Então, viu Deus que era bom. Deus, ao dar ordem à terra obedecer, viu Deus que era bom. Ele percebeu o quão bom era tudo o que ele estava fazendo no terceiro dia. Aí diz aqui: foi a tarde e amanhã o terceiro dia, certo? Então o terceiro dia termina com Deus vendo que era bom, Deus acabando de fazer a flora. Então esse é o jeito que Deus termina: a terra obedecendo, e Deus vendo a obediência da terra e vendo o fruto da sua palavra, e viu que era bom. Agora nós vamos ver os 5 atos de Deus no terceiro dia. 5 atos divinos no terceiro dia. Veja que Deus trabalhou nesse terceiro dia, né? Ele trabalhou, parece que até um pouco mais do que no primeiro e no segundo dia. E Deus começou o dia dizendo: disse Deus. É o jeito que Deus começa o dia, sempre com uma palavra de ordenança, uma palavra criadora, uma palavra poderosa. Então Deus falou com a terra, para a terra aparecer, a planície seca. E depois de quanto tempo, né? A terra caótica, quanto tempo ela estava submersa nas águas do dilúvio, e agora a terra aparece. E Deus fala com as águas também, com o resto das águas. Deus vinha falando com as águas no segundo dia, e o primeiro ato de Deus é falar com a água de novo, para a água ir para o seu devido lugar. Então, o segundo, Deus nomeou. Deus chamou a porção seca terra. Deus estava dizendo: esse planeta se chama terra, a porção seca, a planície, é a terra. E o ajuntamento das águas, Deus nomeou, Deus deu o nome de mares. Foi Deus que ordenou e disse: se chama mares. E o terceiro ato de Deus viu Deus ficou satisfeito. Deus se sentiu realizado e viu que era muito bom. A terra apareceu de novo, a terra seca, a água no seu devido lugar. Deus ficou satisfeito com essa obra, Deus ficou feliz com essa obra, e Deus continuou. E nesse dia, Deus vai falar de novo, pela segunda vez. No terceiro dia, no primeiro dia Deus fala uma, no segundo dia Deus fala uma vez, mas já nesse terceiro dia Deus fala 2 vezes. É um dia mais trabalhoso. Isso nos ensina também, né, que quando o nosso dia está difícil, a gente começou falando e a gente começou profetizando e ainda continua difícil, falemos de novo, né? Deus disse de novo, Deus disse, e Deus, quando disse agora, Ele fez algo poderoso, mirabolante, extraordinário, que foi a vegetação, a flora, que nós estudamos já nesse vídeo, né? Então Deus, com a sua palavra, criou a vegetação. E o quinto ato, o quinto e último ato de Deus, no terceiro dia, ficou satisfeito. Deus ficou satisfeito, viu Deus que era bom, Deus ficou satisfeito. Deus disse 2 vezes, e as 2 vezes Deus ficou satisfeito com aquilo que Ele disse, porque as 2 vezes houve obediência, e as 2 vezes, através da obediência, Ele viu o quão maravilhoso havia ficado o que Ele havia ordenado. Então Ele ficou satisfeito no terceiro dia com a maneira que a terra estava. Agora a terra estava organizada, estava linda, estava maravilhosa. Já não era mais a terra caótica, sem forma, vazia, cheia de trevas, água. Não, agora as águas estavam no seu devido lugar, a terra tinha aparecido, e agora a terra tinha vida vegetal, tinha erva que dá semente, árvores frutíferas.
Então Deus ficou satisfeito com esse terceiro dia, graça e paz.